Entrevista. E agora em nosso programa nós vamos conversar com a psicóloga Lívia Marques, coach, psicóloga organizacional e clínica com foco em terapia cognitiva comportamental. Nós vamos falar sobre as mulheres e a saúde mental. Boa tarde, doutora Lívia. Olá, boa tarde, como é que vão todos? Como é que você está? Muito bem, doutora. É um prazer conversar novamente com a senhora no nosso programa, viu? Que bom, fico feliz por isso. Doutora Lívia, é verdade que as mulheres são a maioria quando se fala em problema de saúde mental? Sim, é verdade, sim. Porque nós passamos, né? Nós temos, na verdade, vários papéis dentro dessa sociedade. Nós temos o papel de mãe, o papel de filha, o papel de esposa, de mulher empreendedora, de mulher batalhadora, de mulher que tem voz. Nós somos todas essas em uma mulher só. Olha que incrível isso. E isso gera um nível de ansiedade, de estresse muito grande, porque o trabalho que a gente tem é enorme. Uhum. Quer dizer, a pressão, né, da vida, do dia a dia, principalmente para a mulher, como a senhora falou, que faz tantas coisas ao mesmo tempo, pode afetar a saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, né, doutora, são muitas coisas que podem acontecer. E quais são essas doenças que são as mais comuns, doutora? A gente pode falar sobre depressão, a gente pode falar sobre transtornos alimentares, a gente pode falar sobre transtorno bipolar, a gente pode falar sobre várias coisas que existem, né? E que a gente às vezes nem sabe lidar e nem sabe identificar. Às vezes a gente percebe e a gente acha, como mulher, que é apenas um cansaço, que a gente vai descansar ali um pouquinho, tirar 10 minutinhos para deitar e isso vai acabar. E na verdade não é isso, né? Na verdade, a gente pode estar doente mesmo, a gente pode estar padecendo, a gente pode estar sofrendo psicologicamente. Agora, como é que a gente identifica, então, esses sinais para que a gente possa procurar ajuda? Porque o ideal é isso, né? A gente buscar a ajuda, né? Procurar um especialista naquele problema que a gente tem, né? Mas como é que a gente identifica isso para poder ir atrás da ajuda, doutora? A gente identifica quando a mulher, ela começa, na verdade, a se isolar demais. Quando ela começa a descontar as suas frustrações, as suas tristezas, por exemplo, em compras excessivas, né? Em comidas excessivas, em falta de paciência, em irritabilidade de uma forma que é muito grande. E tem outros sintomas que a gente pode estar falando sobre isso. Porque a mulher, na verdade, hoje, ela não se sente tão valorizada quanto ela gostaria de se sentir. Ela hoje, na verdade, padece por não se sentir tão valorizada, por não ter a voz que ela deveria ter, e a gente acaba ficando nessas situações de conflito o tempo inteiro. Quer dizer, doutora, que a compulsão, por exemplo, a compulsão por compras, a compulsão por comida, isso também pode ser um transtorno? Sim, a gente pode falar disso, pode ser um sintoma de um dos transtornos, na verdade, né? Porque dentro do nosso CID, nosso manual, a gente tem vários transtornos que são diagnosticados ali com sintomas, e a gente precisa sempre estar verificando se os sintomas são recorrentes, qual é a frequência de que esses sintomas aparecem no dia a dia, né, na semana dessa mulher, para a gente poder fazer esse diagnóstico de uma forma melhor. Quer dizer, assim, se a mulher ela percebe, ela ou até as pessoas que convivem com ela, que ela está assim, com um comportamento diferente, né, do que ela normalmente tem, se ela não está conseguindo controlar alguns comportamentos que antes ela controlava, ela já deve ficar alerta, né? E procurar se informar. A primeira pessoa que ela deveria procurar seria um psicólogo, né, doutora? Ou quem que ela deveria procurar, em primeiro lugar. Porque, como a senhora falou, são tantas as doenças que a gente vai procurar o especialista naquela doença. Mas como é que a gente chega a esse especialista? Qual o primeiro que a gente deve procurar? Por exemplo, quando a gente tem uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade, na verdade, a primeira coisa que acontece são os sintomas físicos. Então, muitas pessoas vão parar em hospitais, por exemplo,
porque acham que estão tendo algum problema no coração, estão tendo um ataque cardíaco, porque você tem sintomas físicos nesse caso. E aí você faz exames e nada é diagnosticado ali. Mas aí você depois começa a ter situações bem parecidas, né? E vão acontecendo, essas situações vão se repetindo. E aí, o indicativo para isso é você buscar uma psicoterapia com um profissional que possa te atender de forma empática, que possa te entender, que possa te ouvir e possa trabalhar com você todas essas situações que desencadeiam esses momentos de ansiedade, de estresse, de depressão, todos esses sintomas, todos esses gatilhos que vão desencadear isso. O que não pode é ficar parado achando que aquilo vai passar, dar um tempo, né? Isso aí, como a senhora falou no início do nosso bate-papo, é só descansar que vai passar. Não pode é deixar a coisa ficar cada vez pior, né, doutora? Não pode, até porque a gente pode ter perdas significativas no nosso dia a dia. Então, essa questão da irritabilidade, por exemplo, se você tem filhos, se você tem um marido, tem um companheiro ou uma companheira, você tem um trabalho, a sua irritabilidade ela pode atrapalhar as suas atividades do dia a dia, o seu convívio social, por exemplo. Então, você começa a ter perdas na sua qualidade de vida e qualidade laboral. Uhum. Quer dizer, você pode fazer inimigos, você pode perder o emprego por causa disso, né, doutora? Sim, tudo isso. Então, será que a gente não pode buscar ajuda? O essencial seria que a gente buscasse ajuda. Porque é isso que a gente precisa, na verdade. E hoje a percepção que eu tenho, eu já disse isso outras vezes, até aqui mesmo no programa, é que as pessoas estão padecendo psicologicamente. A gente hoje vive numa sociedade corrida, uma sociedade que cobra, uma sociedade que nos impede muito em muitos dos casos. Então, a gente precisa estar atento a isso para que a gente não fique doente. Certo. Doutora, durante a gravidez a mulher fica ainda mais sensível, é verdade? Sim, pode ser que ela fique mais sensível, sim. Se ela, principalmente nos casos dela já ter tido algum transtorno psicológico, alguma questão psicológica, pode ser que fique um pouco mais ativa, tá? E o pós-parto também é uma situação em que a gente precisa ter atenção, porque é uma nova vida, é um novo momento. A mulher vive um momento muito novo para ela, na rotina dela, no corpo dela, e que ela também precisa de atenção. E pouco se dá atenção a essa mulher do pós-parto, né? Tem mulheres que realmente após o parto tem a tal da depressão pós-parto, não é isso, doutora? A depressão pós-parto, isso mesmo, né? Porque nós mexemos com vários hormônios, na verdade. É uma chuva de hormônios, é uma chuva de sentimentos, é uma chuva de emoções dentro dessa mulher. Porque ela ali naquele momento, ela, além disso tudo, o foco principal deixa de ser ela e é o bebê, na verdade. E as pessoas esquecem que nasce um filho, nasce uma mãe, mas essa mãe também precisa ser cuidada. Então, quando a gente tiver a oportunidade de visitar uma recém-mãe, por exemplo, que você também olhe para ela com carinho, com um abraço, que você pergunte a ela, por exemplo, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui na sua casa para poder te auxiliar? Isso é ter empatia. Isso é a gente olhar a mulher e saber que ela precisa da gente também. Tá certo. Mais alguma informação que a senhora gostaria de passar às amigas que estão na escuta do programa, doutora? Bem, eu acredito que a gente pode e deve se valorizar muito mais como mulheres, que nesse mês de março, né, porque a gente ainda está no mês de março, a gente tem muita voz, a gente tem muita atitude, a gente tem muita força, a gente é muito guerreira e a gente pode conquistar muitas coisas com muita dignidade, com muita luta, na verdade, que a gente não deixe nada disso de lado, né? Porque o Dia da Mulher, ele não surgiu apenas para a gente receber parabéns e ganhar flores. Ele surgiu para a gente pensar nas coisas que acontecem no dia a dia
nas violências que acontecem no dia a dia, nos abusos que acontecem no dia a dia, nas doenças mentais que nós temos e não são valorizadas, que às vezes são chamadas de frescuras, e que a gente precisa ter um olhar diferenciado para a gente. É isso que eu queria dizer a todas vocês, a todas nós. Ok. Doutora Lívia Marques, eu agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo? Muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.